importante instrumento da democracia participativa, os Conselhos de Patrimônio Cultural têm um relevante papel no reconhecimento dos bens culturais a serem protegidos, bem como na aprovação das intervenções. Para conhecer a atuação dos Conselhos Estadual e Municipal, apresentamos o painel Os Conselhos de Patrimônio e a Participação Popular sob a perspectiva do Estado e do Município. Para moderar este painel, chamamos Marcos Paulo Guimarães Passos, gestor cultural e membro da Comissão de Preservação do Patrimônio da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Falarão neste painel o diretor-geral do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, INPAC, o arqueólogo e historiador Cláudio Prado de Mello, conselheiro do Conselho Estadual de Tombamento, do Conselheiro Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, presidente do Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio e diretor do Museu da Humanidade. E convidamos a representante do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, RPH, a arquiteta Denise de Souza Slutsky, pós-graduanda de História da Arte Sacra. Bem-vinda, Denise, bem-vindo, Cláudio, muito obrigado por atender esse convite da Arquidiocese para estar falando um pouquinho para a gente sobre os conselhos de patrimônio, sobre as estratégias de preservação no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. A nossa dinâmica vai ser como um painel, mais um bate-papo com todo o grupo, para que a gente saia daqui com a construção dessa ideia da participação da população junto com o poder público na gestão desse patrimônio, na preservação do patrimônio. Então, eu convido para fazer as primeiras considerações a Denise, representando o IRPH. Boa tarde a todos. Eu estou aqui representando o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, que é o órgão de tutela municipal do patrimônio cultural. Vim de última hora substituindo o meu coordenador, que está fazendo um mestrado no IFAM, e é um mestrado de imersão, né? Então, por uma impossibilidade de agenda, ele não está aqui e me pediu para fazer essa apresentação. Para explicar o funcionamento do Conselho no âmbito do município, é necessário primeiro explicar a atuação do órgão de tutela do patrimônio cultural no Rio de Janeiro, né, que é o IRPH. No dia 1º de julho de 2012, a cidade foi elevada à categoria de Patrimônio da Humanidade, né? Na reunião, um dossiê preparado pelo IFAM, e a cidade foi a primeira com essa categoria de Patrimônio Mundial com paisagem cultural urbana. O sítio da Unesco se estende ali com um trecho da Zona Sul. Quem tiver interesse, o site da Prefeitura apresenta essa demarcação, né, esse perímetro. Aí, a cidade, com esse novo panorama de patrimônio mundial, é criado. Eu não vou me ater ao texto, tá? Porque é uma coisa muito longa e vocês vão receber esse material depois. A cidade troca o nome do seu órgão de patrimônio, né? Que teve uma série de nomes ao longo do tempo. O último, antes do atual, era CEDREPAC, e aí passou a ter até um nome mais bonitinho, né? O Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. Com todas essas considerações, né, acerca da criação do órgão. Isso foi, a cidade é elevada à categoria de Patrimônio Mundial da Humanidade em 1º de julho, e em 5 de julho é editado um decreto com a criação do Instituto. E toda a estrutura de funcionamento do órgão anterior é absorvida por esse novo órgão, com uma repaginação, né, da estrutura, mas mantendo os mesmos profissionais, criando até outras vertentes de trabalho. Em 2017, com a mudança do governo, a gente era vinculado ao gabinete do prefeito, né? Assim como o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural. Com essa nova gestão do prefeito Marcelo Crivella, foi criada uma supersecretaria que veio a condensar
o Urbanismo, a Secretaria de Obras e a Secretaria de Habitação. Aí passou a se chamar Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação. Em julho de 2018, teve uma, eu não vou usar a expressão cisão porque não é boa para isso, né? Mas houve uma separação e restituíram a Secretaria de Urbanismo e as outras duas pastas ficaram juntas, mas o IRPH continuou vinculado ao urbanismo. Proteger e promover o patrimônio cultural do Rio de Janeiro, participar do processo de formulação das políticas públicas, assessorar o titular da pasta, direção, coordenação e gestão da Secretaria, monitorar e autorizar o licenciamento de obras, são algumas das funções do IRPH. O IRPH tem técnicos de várias áreas, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar de arquitetos, engenheiros, historiadores, pessoas com outras graduações, e a gente analisa todas as intervenções nos bens protegidos da cidade. Os tombamentos pelo município, os preservados, que também é um gravame dado pelo município, os bens tutelados, que são aqueles passíveis de renovação, e os imóveis anteriores a 1938, que podem não estar nem tombados, nem preservados, mas podem ter interesse para o município. Eventualmente, se alguém precisa fazer a demolição desses imóveis, mediante autorização do IRPH. Além disso, o IRPH ele conta com um escritório técnico da paisagem cultural que cuida exclusivamente dessa parte do sítio da Unesco, né? A gente tem gerência de conservação e monitoramento que trata dessas intervenções nos bens tombados ou preservados que necessitam de licenciamento de obra ou autorização para eventos, colocação de publicidade. Isso tudo tem que ser autorizado pelo órgão de tutela do patrimônio, independente de alvará que se consiga, de licença de obra, enfim, até porque o urbanismo, que é o órgão que faz o licenciamento, né, das obras, ele não expede licença sem a oitiva do órgão. Né? Bom, planejar e coordenar, desenvolver e supervisionar programas, projetos e demais ações técnicas para proteção, conservação e preservação dos bens tangíveis e intangíveis. O Instituto do Patrimônio da Humanidade ele não fica focado só na questão do patrimônio imobiliário, né? A gente tem questões de natureza cultural, são os chamados bens imateriais, são feitos estudos para fazer a inscrição desses bens. No caso do tombamento, que é o gravame mais severo, você tem o tombamento provisório e o tombamento definitivo. Vai todo mundo perguntar, mas qual é o efeito de um e de outro? O efeito é igual. Né? Na realidade, o tombamento provisório é aquele que você faz muito rapidamente para evitar que se perca o bem, e aí depois são desenvolvidos estudos e é feito o tombamento definitivo. Né? Respondendo uma pergunta que já me fizeram anteriormente, não tem prazo. Você pode ficar com um tombamento provisório 10, 20 anos, né? Diferentemente de Portugal, que tem um prazo muito pequeno, quer dizer, não é pequeno, né? Seria o prazo ideal, né? E aí, logo em seguida, é editado o documento que classifica o imóvel dessa forma. Bom, o tratamento, gerenciamento e manutenção do banco de dados da Prefeitura, ele recentemente sofreu uma modernização. A Prefeitura tem, acessível a qualquer pessoa, uma plataforma chamada BaseGel, com todas as informações geográficas do município, que isso também fornece elementos para você ofertar políticas públicas, verificar as necessidades que o município tem. Nessa plataforma foram introduzidos todos os bens que constam da nossa lista de bens tombados, preservados, a demarcação do sítio. Você posiciona o mouse assim, ele dá toda a característica, né, a data de tombamento, em que APAC ele se encontra, que eu vou mais na frente explicar o que é uma APAC. Mantém intercâmbio também com outros órgãos, das parcerias, órgãos públicos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Propõe essas políticas
só para citar para vocês, em 2014 a gente fez um programa chamado ProAPAC, foi a primeira edição, e já nesse ano a gente recebeu uma premiação do IFAM, o Prêmio Rodrigo Mauro Franco de Andrade, e relativo a essa iniciativa, que dava a título de prêmio para equipes multidisciplinares que destinavam o trabalho a restaurar os imóveis, né? Então, no primeiro ano acho que foram 4 milhões, no segundo 8 milhões, e aí depois, infelizmente, não houve mais verba para isso, né? E vários imóveis foram restaurados, alguns em estado assim, de degradação máxima, sob pena de ruir, e isso foi uma coisa muito interessante, né? Tanto é que foi uma premiação já no primeiro ano da iniciativa, né? E essa é uma política que estava justamente no decreto que criou o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, né? Esse chamado ProAPAC, que é o programa para restaurar os imóveis inseridos, sejam eles tombados ou preservados, inseridos nos perímetros das APACs, né? Bom, o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural foi criado pela Lei 161, de 5 de maio de 1980. E, nessa época, ele estava adstrito à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Ele é um órgão consultivo e de assessoramento do Executivo Municipal no que diz respeito aos bens móveis ou imóveis de significativo valor cultural. Reparem que, em 5 de maio de 1980, não se falava ainda no sítio da Unesco. Então, assim, hoje, a atribuição do Conselho, junto com a do IRPH, ela tem uma dimensão muito maior, né? Você não pode fazer, por exemplo, colocar uma antena de celular num prédio na Avenida Atlântica sem que o Escritório Técnico da Paisagem Cultural se pronuncie a respeito, né? Porque você, inclusive, tem uma linha que você não pode ultrapassar determinada altura, né? Uma coisa, um cone que você faz, porque senão ia virar uma bagunça, né? A tecnologia pensa que o céu é o limite, né? Bom, o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural propõe ao prefeito medidas executivas que visem a proteção das áreas ou conjuntos urbanísticos, que devem ser objeto de preservação parcial ou total, e que os integram, bem como seu tombamento. O tombamento é uma coisa interessante falar. Qualquer pessoa pode pedir o tombamento, seja ela, por exemplo, proprietária ou não do imóvel. Eu passo todo dia por uma casa, acho essa casa interessante, que ela tem valor cultural, eu posso mandar uma carta para o IRPH, uma carta para o prefeito e pedir o tombamento. Porque, assim, é uma forma de intervenção do Estado na propriedade que, às vezes, revolta os proprietários, né? Mas, no caso específico da Prefeitura do Rio de Janeiro, a gente tem uma contrapartida, né? Que é a isenção de IPTU. Né? Isso não vale para a igreja, que já tem isenção de IPTU, mas nos imóveis dos particulares, isso é um alento, às vezes, né? Com o IPTU, às vezes, cifras astronômicas, e é a contrapartida que o município dá, desde que a pessoa mantenha esses imóveis adequados, com as suas características quase originais, né, pelo menos, mas isso é tudo objeto de análise de projeto, de deferimento do conselho, né? Bom, o conselho se reúne quinzenalmente, né? E aí, nessas reuniões, eles analisam os relatórios técnicos, né? Por exemplo, vou citar um trabalho que eu faço, né? Um pedido de isenção de IPTU, aí eu faço uma vistoria no imóvel, a gente produz uma lista chamada laudo de aptidão. O que significa isso? O imóvel estará apto a receber a isenção de IPTU se ele estiver dentro daquelas intervenções apontadas. Aí a Prefeitura dá 3 anos de isenção, as pessoas realizam as obras, ao final de 3 anos o IRPH faz a vistoria, tá ok, expede o certificado de adequação sob vamos dizer assim, a autorização do Conselho, né? E aí a pessoa tem mais 7 anos de isenção. Ao final desses 10 anos, o imóvel continua ok, com as características mantidas, né? A gente renova isso, esse período nacional. Licenças imóveis, para imóveis, obras em imóveis com essa intervenção do Estado na propriedade, ou seja, preservado ou tombado, tem obrigatoriamente que passar pelo IRPH.
A prefeitura é quem licencia as obras e a Secretaria de Urbanismo só emite as licenças depois da anuência do órgão de patrimônio. Tá? Esses relatórios que a gente produz, os técnicos produzem, o Conselho pode aprovar, pode reprovar, pode incluir exigências, pode achar que alguma exigência feita não tem relevância, enfim. É um trabalho que a gente prepara e eles é que dão a decisão, né? Os membros do Conselho. O Conselho ele é formado por pessoas da Prefeitura, de fora da Prefeitura, é um conselho multidisciplinar, tem arquiteto, historiador, advogado, um representante da Procuradoria do município, enfim, e o presidente do Conselho é o presidente do IRPH. Bom, a participação popular, né, que afinal de contas é o gancho desse tema, né? Hoje a gente tem 18 áreas de proteção do ambiente cultural, mas isso embrionariamente iniciou com o corredor cultural, né? O corredor cultural se formou a partir dessas articulações da sociedade civil, né? Houve um impacto muito grande com as obras do metrô, um prejuízo, vamos dizer, considerável, né, para as atividades que se desenvolviam nesses locais, e aí as pessoas começaram a se mobilizar, né? E aí o poder público ficou atento a isso e começou a articular a montagem de um escritório técnico, né? Antes até do escritório técnico, teve a Sociedade dos Amigos da Rua da Carioca, a Sociedade dos Amigos em seguida do Saara, e isso daí tudo provocou, vamos dizer assim, no poder público, uma espécie de responsabilidade para transformar aquela demanda das pessoas, dos comerciantes, dos proprietários de imóveis, em políticas públicas, e aí esse foi o fio condutor para que o escritório técnico do corredor cultural se formasse, né? Bom, isso daí foi, faz parte de um estudo até de 2 colegas lá do IRPH, que eles encontraram essa possibilidade de materialização desse atendimento, vamos dizer assim, da demanda das pessoas com a abertura política, né? Porque antigamente não tinha muito essa coisa das pessoas terem voz ativa, né? E aí passaram a ter voz ativa a partir dessa data, né? dessa fase. Bom, em 79 surge então a Câmara Técnica do Corredor Cultural, que foi presidida pela escritora Raquel Jardim e formada por um conjunto de intelectuais com relevância cultural na cidade. Existia uma crítica na época desse grupo não ser formado por arquitetos, mas depois verificaram que isso foi até uma coisa interessante. Por quê? A cidade não tem só esse olhar de arquitetura, né? As pessoas têm uma relação com a cidade é história, a cidade é paisagem, a cidade é o convívio entre as pessoas. Então, assim, isso passa muito por ouvir a opinião de todo mundo, né? Bom, com essa conjuntura política seria a criação, no ano seguinte, o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, que foi a Lei 161. Bastante significativo para o primeiro tombamento, tenha sido uma árvore, para provar que o tombamento não é apenas de imóveis, né? Você tomba várias coisas, né? Existe uma figueira também tombada em frente ao prédio do MEC, ali do lado da Igreja de Santa Luzia, que é um tombado federal, né? Bom, o órgão, a partir daí, começa a ganhar novas dimensões. A partir de 1990, começam a surgir as APACs, que são as áreas de proteção do ambiente cultural, que, como falei no início, são 18, né? E hoje o município tem perímetros que abraçam, que de mais significativo permanece no cenário do patrimônio histórico-cultural da cidade.
todas as intervenções dentro de APAC, digamos que vocês tenham uma obra para ser feita num prédio de 1980, que é um prédio relativamente novo, e ele não é tombado, ele não é preservado, mas o fato dele estar dentro da APAC, o órgão de patrimônio precisa ser ouvido, mesmo que seja para nada opor, e o processo é devolvido ao urbanismo. Tá? Dentro das APACs se encontram os imóveis preservados, não há imóvel preservado fora de APAC, e os tombados podem estar dentro ou fora. Tá? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Convidamos o Cláudio para falar sobre a perspectiva do Estado. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu peço desculpas pela minha voz, estou com uma gripe bastante forte. E em segundo lugar, eu agradeço a coordenação do seminário, exatamente pelo convite, e parabenizando pela iniciativa de montar, nesse momento, um seminário tão importante. Né? Isso porque nós estamos vivendo um momento bastante difícil em relação à preservação do patrimônio, onde nós sabemos que não existem verbas, mas mais do que não existir verbas, nós temos uma nova mentalidade que faz com que as pessoas vejam, encarem e enfim, preservem ou não preservem o patrimônio, né? De uma forma que nós, da nossa geração, estivemos acostumados a ver e a pensar que isso seria feito. Então, eu preparei uma série de imagens, algumas fortes, algumas até escapando um pouco do tema central, e nós vamos iniciar isso. Eu não sei se todos sabem, mas eu fui nomeado para o cargo de diretor-geral do INEPAC apenas recentemente, no dia 20. Mas isso não significa que não tenha um conhecimento bastante profundo sobre a organização e o funcionamento do órgão. Isso porque eu já há bastante tempo, há quase 2 anos, atuei como conselheiro do Conselho Estadual de Tombamento. E nessa oportunidade, então, foi o momento de ver como funcionava, não só o órgão, né, nas suas funções, que são múltiplas, e confesso que agora, né, assumindo o cargo, tenho estado até bastante assustado com o número de processos que existem e também a responsabilidade que todos os técnicos, né, têm em relação à manutenção e à conservação desse patrimônio. Nós temos, pelo INEPAC, cerca de 1.637 bens tombados. Isso é apenas um número, não é? E por detrás desse número existe aí um esforço muito maior, porque existem os processos que estão sendo avaliados, tanto no tombamento provisório, como aqueles que ainda vão ser iniciados. E eu trago uma boa notícia. Essa é uma boa notícia. Nós fomos ontem procurados, nem Regina sabe disso ainda, Regina, mas ontem nós fomos procurados pela secretaria, que manifestou o interesse do nosso governo estadual em tombar mais imóveis, mais bens. Então isso é uma coisa que nos causa bastante satisfação, porque nós estamos vindo de um período no qual existia uma orientação que se tivesse muita cautela nos tombamentos. E exatamente ontem à tarde nós fomos solicitados que encaminhássemos aí processos já terminados ou em fase de finalização para proceder esse tombamento. Temos o Rio de Janeiro aí com uma diversidade imensa, né? Com regiões geograficamente, culturalmente diversas. Naturalmente que por uma questão política ela foi agrupada em segmentos, em regiões. Temos um mapa elaborado pelos próprios técnicos do INEPAC, que de uma forma atualizada contextualiza o número de bens tombados para cada município, né? E comparando, conforme os outros gráficos vão mostrar, o Rio de Janeiro tem uma supremacia total, e principalmente a partir do momento que incluiu na região metropolitana
Petrópolis, que é um município realmente muito importante e que tem um conjunto de bens que merecem e que dão realmente muito trabalho na sua fiscalização. Temos aí o gráfico mostrando bem claramente, né, esses gráficos são positivos porque permite que a gente entenda, né, não só o número, mas o próprio volume, né, dos números do processo dessa região metropolitana do Rio de Janeiro, comparando com as outras regiões. E aí o número total, né, que a gente vê no topo da coluna azul, em relação aos outros municípios. Uma pequena amostragem, né, da lista horizontal, onde a gente vê que um outro município que demanda bastante atenção é o município de Valença, né, e ali o número total. E o caminho para onde? É para cá ou para lá? É para aí, né? Bem, o INEPAC todos conhecem, né? É um órgão que tem tido aí uma atuação bastante efetiva ao longo do tempo. Por questões políticas, a gente sabe que algumas vezes os órgãos eles se apagam um pouco, né? Mas nós estamos vivendo, apesar das dificuldades de recursos, um momento crescente, né, na atuação do INEPAC, né. Não vou, naturalmente, lembrar todos esses dados, né, que nós temos em relação ao próprio órgão, porque é de conhecimento da maioria das pessoas, mas em especial cabe lembrar as publicações e os inventários que o INEPAC tem realizado e que tem ajudado muito, né, na divulgação e na preservação, na conservação desses bens. Além daquilo que as pessoas veem, existe o que elas não veem, como, por exemplo, o acervo do INEPAC, que é constituído por bens que são preservados em locais específicos, né? E esse, inclusive, é um grande desafio, porque precisamos de recursos e de ajuda para que esses bens sejam melhor acondicionados e que, enfim, eles possam ser conservados. Ocupamos um espaço físico dentro do prédio do próprio andar, né, onde se divide com a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, que agora no início do ano, né, passou por uma mudança, né, isso porque a economia criativa foi incorporada dentro de uma nova visão de mundo, uma nova preocupação do próprio governo estadual. Temos um total de 37 servidores, né, tanto os que são concursados, como os que foram nomeados e estagiários, né? E essa equipe trabalha diariamente, né, exatamente no prol dos projetos que temos que desenvolver. Essa daí é a estrutura, né, organizacional do INEPAC. Ela fica naturalmente sob a pasta da Secretaria e ela tem então o Conselho Estadual de Tombamento, que ele não fica exatamente abaixo da direção do INEPAC, mas ele fica lateralmente. E ele tem uma conexão com o secretário de Cultura, ou seja, com o próprio gabinete. E cabe ao Conselho Estadual de Tombamento dar todo um apoio, né, nas decisões que vão ser tomadas. Isso porque os processos chegam, as petições, enfim, as questões chegam para o INEPAC como um órgão executivo e alguns pontos são muito simples, né, e não precisam nem ser levados ao Conselho. E quando existe a necessidade, e quando a gente fala de licenciamento, a gente fala de especulação imobiliária, de interesses, né, de construção em locais que são sensíveis, tanto do ponto de vista urbano como também natural, né? É o mesmo caso do IRPH. Então, dentro dessa preocupação, tem que ser analisado e, tradicionalmente, a decisão, né, em relação a algum projeto polêmico ou alguma petição polêmica, sempre o que determina realmente a decisão do Conselho, né?
o que acaba sendo muito positivo, porque em alguns momentos pode existir alguma dúvida ou pressões e, naturalmente, através da decisão soberana do Conselho, isso acaba sendo dirimido de uma forma bem tranquila, né? Temos, junto ao INEPAC, a equipe de apoio que ajuda a fazer a tramitação de toda essa documentação desses processos que chegam, que são muitos mesmo, são milhares de processos que chegam por mês. E sob a direção geral do INEPAC, a gente tem os departamentos, né? Os departamentos que cuidam das áreas específicas da administração, né, desse patrimônio, como o DPCN, que é o de Patrimônio Cultural e Natural. Nós temos cerca de 10 arquitetos que continuamente estão analisando todas essas solicitações, algumas vezes de construção, em áreas sensíveis, outras vezes são de reformas. É o mesmo caso, como a professora falou, de antena parabólica, né? Que não é nem num prédio que seja de valor histórico, mas ele está dentro de uma área que tem que ter, né, uma atenção. Então, tudo isso tem que ser avaliado um a um, né? E muitas vezes a gente tem até que solicitar vistoria no local para ter uma visão, né, contextualizada, né, desse problema, né? Temos também o departamento de pesquisa e documentação, que faz um trabalho, né, tradicionalmente muito importante, não só preparando a pesquisa que vai gerar os processos de tombamento provisório e definitivo, como também educação patrimonial, que é um elemento muito importante atualmente, e também atendimento a professores e estudantes que consultam, né, o INEPAC. Temos o Departamento de Bens Móveis Integrados e o Departamento de Patrimônio Imaterial, que é o mais novo. Ele substitui, né, a divisão de folclore e que trata, enfim, de todas essas manifestações, né, de cunho imaterial. Dentro do INEPAC, nós também temos os escritórios técnicos, mais ou menos como do IFAM. A grande diferença é que ele não tem uma estrutura financeira ou um respaldo financeiro muito grande, e então as limitações são imensas, mas eles atuam, né, nessas áreas que a gente vê aí. O MEC Paraíba, com sede em Valença, na região serrana, em Petrópolis, nas Baixadas Litorâneas, com sede em Cabo Frio, e no Norte Fluminense existe uma demanda e uma necessidade que seja feita com urgência, e a ideia é se fazer em Campos, mas agora, né, exatamente há uns 10 dias atrás, houve um oferecimento exatamente da Prefeitura Municipal de Itaguaí, né, tentando nos persuadir a fazer a instalação de um escritório técnico aqui na região, né, sul-fluminense, que pegaria então Paraty, Mangaratiba, toda essa região, e também a região mais distante da cidade do Rio de Janeiro, como Santa Cruz, Itaguaí, Guaratiba, que existe um número de bens muito importantes, né? E nesse momento, inclusive, lançamos um olhar bastante carinhoso e cuidadoso para a região de Sepetiba e Santa Cruz, que tem sido negligenciada, né, ou esquecida, talvez a palavra seja forte, ela tenha sido preterida exatamente pela demanda que nós temos nas outras áreas todas. Bem, o Conselho Estadual de Tombamento eu já expliquei algumas coisas. O que eu não disse é que o Conselho de Tombamento ele não segue, vamos dizer, como outros vários que a gente conhece, que é através de uma eleição, né? Não é um conselho popular. Na realidade, ele é constituído por 12 membros, sendo 4 representantes de órgãos, né, importantes, como o IHGB, o IAB, o IFAM, né, e o próprio INEPAC. E nós temos, então, 8 membros que são indicados, né, pelo governador. Isso, a princípio, pode fazer com que algumas pessoas imaginem que nesses cargos são colocados pessoas, né, com interesses políticos e coisas desse tipo. Não. Na realidade, tradicionalmente,
são pessoas escolhidas, né, tendo como critério o notório saber, né, ou uma atividade, né, expressiva em relação ao patrimônio, é muito, muito bom. Eu, né, como fui conselheiro, agora, né, serei afastado, exatamente pela nomeação, mas eu costumo dizer de que um dos grandes momentos bons que eu tinha na minha vida, né, em relação ao patrimônio, é quando eu tinha as reuniões com o Conselho de Tombamento, porque são pessoas do mais alto nível, né, com um conhecimento imenso e que o aprendizado realmente era contínuo e constante. Nós temos cerca de 2 reuniões ao mês, às vezes 3, e todas as vezes assim, era extremamente produtivo. Bem, essa é a composição que nós tínhamos no passado. Eu já fiz ali uma pequena alteração, isso porque, sendo nomeado como o diretor-geral do INEPAC, acaba recaindo também a responsabilidade do presidente do conselho, e esse número, né, os nomes que figuram aí, na realidade estão mudando nesse momento, porque existiu o afastamento de algumas pessoas, enfim, isso daí é uma coisa que vai ser trocada muito em breve. Essa é a foto de todas essas pessoas reunidas numa dessa reunião. Acusou a presença da nossa amiga e também conselheira Regina Poutin, que de outras vezes foi diretora do INEPAC e que tem nos auxiliado muito nessa fase inicial, né, até de tomando conhecimento, né, de toda a estrutura que existe no próprio órgão. Bem, excepcionalmente eu posso um pouco penetrar, né, no seu campo, professora, e falar também do Conselho Municipal de Cultura, o que não é propriamente o patrimônio, mas nós temos lá uma cadeira de patrimônio. Então eu vou dividir um pouco dessa experiência, também pela nomeação como diretor-geral do INEPAC. Eu também vou ser afastado do Conselho Municipal de Cultura, e uma temática que houve no meu discurso durante todo o momento em que eu fui conselheiro municipal de cultura na cadeira territorialidade foi exatamente a preocupação com o patrimônio, né? E é nesse tom que eu vou fechar essa exposição. Eu ainda vou mostrar algumas imagens, mas eu confesso que a situação em que o patrimônio nacional, de uma forma geral, mas especialmente o fluminense, e especialmente o carioca, tem sofrido, é muito complicada, porque nós estamos vendo esses monumentos, museus e tudo mais sendo continuamente preterido pela administração pública, de forma geral, o empobrecimento da sociedade, a penúria de um segmento da nossa sociedade que está sendo jogada às ruas, o consumo de drogas, tudo isso tem atacado de forma direta o nosso patrimônio, né? Então, por esse motivo, durante todo o momento em que eu estive como conselheiro municipal, e esse daí foi a nossa cerimônia de posse, no início de 2019, um momento que eu sempre chamei a atenção foi exatamente a questão do abandono desse patrimônio. Por conta disso, ainda em 2008, porque eu estou vindo de uma reeleição, né, eu apresentei alguns relatórios bastante delicados, porque nesses relatórios eu fiz vamos dizer, a listagem completa dos monumentos, dos museus e dos aparelhos culturais que estavam sendo abandonados e preteridos. Isso causou um desconforto para muita gente, né? Chegou a ser amplamente divulgado. Isso foi levado aos ministérios públicos estadual, federal, né? Polícia Federal, enfim, em vários campos. E a gente acabou conseguindo que a Secretaria de Cultura lançasse, né, um olhar sobre essa preocupação e criou, inclusive, um decreto, né, que foi promulgado pelo prefeito Marcelo Crivella, e que eu tive conhecimento que semana passada, inclusive, ele caiu, que era exatamente sobre o uso dos espaços públicos. Isso porque a gente concebe que quando existe um local como, por exemplo, Praça 15,
né, um local específico com uma concentração de monumentos, se você faz a programação de uma festa com 1.000 pessoas, é uma coisa, mas se tem 40.000 pessoas, isso vai causar um dano. Então a gente acha que realmente deveria existir aí uma atuação do poder público para conseguir delimitar o volume que vai ter de uso daquele espaço. Porque senão as pessoas vão subir em árvore, vão pichar e vão fazer coisas como a gente sabe que tem feito, né? Então isso foi divulgado, essa lista acabou sendo divulgada, e a gente começa a ter alguns efeitos. Hoje a Polícia Federal está dando atenção a isso, a Polícia Civil também, né? E num segundo momento a gente fez uma outra comunicação, não está passando, né? Essa preocupação com os monumentos sempre foi muito grande, você pode passar isso rapidamente, né? São fazendas que estão sendo abandonadas, são igrejas e tudo isso, né? Monumentos isolados, como esse daí no próprio em Laranjeiras, pode passar, né? Fazenda Columbandê, roubo, né, de retábulos, né, e de pias e tudo mais, e de uma forma meio que incontrolável. Pode passar. A essa primeira lista do abandono do patrimônio, a gente fez a lista do saque. Isso daí já foi levado, inclusive, à polícia. Um mês atrás eu estava na DELEMAF, da Polícia Federal, comunicando oficialmente. Isso porque, ao longo do tempo em que a gente expõe esses problemas, a população acaba denunciando quem roubou. Então hoje nós sabemos quem rouba esse patrimônio, né? E aí nos cabe levar isso à autoridade policial para que a gente consiga concluir. Pode passar, né? Essa aí é a lista sucinta de monumentos roubados no Rio de Janeiro, na cidade, de 2019. Isso todo mundo faz parte do nosso cotidiano. Pode passar. Praças, gradis, estátuas. A última foi do escoteiro. Essa todo mundo acompanhou. Pode passar. E essa é a última, né? Que foi achada a pedaços no ferro velho, que já foi devidamente denunciado, né? E o resto dela foi encontrado no aterro. Pode passar. E isso tudo, eu estou fechando agora. Isso tudo nos leva a uma situação bastante complicada, e aí tem a ver com o tema da nossa fala aqui, que é a atuação dos conselhos, né? E que tem a ver com uma nova visão que a gente necessariamente tem que ter sobre o patrimônio. Então, enquanto eu estive conselheiro municipal de cultura, eu solicitei a todo momento a realização de um fórum municipal de cultura, que justamente quando foi aprovado pela nova secretária, foi o momento que houve a nomeação e eu saí, né? E então, não sei a quantas ficará o Fórum Municipal de Cultura para a gente tentar normatizar e acertar essas arestas que estão todas afloradas em relação à preservação e à fiscalização desse patrimônio, principalmente o de rua, porque a gente tem o agente destruidor, que são as pessoas que caíram no vício. E elas precisam daquela letra de bronze, tá? Que custa R$8, isso equivale a uma pedrinha de crack, né? Então a gente está trocando nossa memória, nosso passado, por esse metal. E então, agora, nesse novo momento, né, à frente do INEPAC, a gente já está organizando e justamente tentando organizar, aproveitando o ensejo de 2020, quando a gente terá o UIA, que é um grande evento internacional, né, tratando da questão da arquitetura, e o Rio como capital da arquitetura, a gente provocar uma grande discussão sobre a política de patrimônio material, né? Quer dizer, o que vai ser dos nossos monumentos, né? Nós vamos continuar testemunhando que os orçamentos para conservação eles vão definhar e eles vão ser extintos, e a gente vai ficar numa cidade com os monumentos todos dilacerados, né? Pode passar. E fechando então, a gente tem aí a questão justamente do patrimônio religioso, né? Para ver como a atuação da população consegue reverter em alguns momentos. Essa daí é a Igreja do Bonfim, que a gente vê numa foto de 2016, quando ela estava toda inteira, né? E acompanhamos aí a degradação total,
dela ser furtada continuamente, né? Pode passar. Esses bens continuamente foram subtraídos, né? Naturalmente, de forma pública, eu não posso dizer os responsáveis, né? Porque seria bastante deselegante, mas nós sabemos quem faz isso e quem fez isso. E vou dar uma notícia até um pouco curiosa, né? Se não extravagante, mas domingo de Páscoa, né? Eu estava dormindo quando o telefone tocou e eu simplesmente recebi uma chamada de Mimoso do Sul, sul do Espírito Santo, com uma informação que veio de Paraíba do Sul, e a notícia era: ladrões estão roubando nesse momento a balustrada de Jacarandá da Igreja do Bonfim. Então eu rapidamente levantei, liguei para a polícia militar foi até lá, não encontrou nada, me ligaram para dizer que estava tudo tranquilo, eu falei, mas eles estão lá dentro. E a polícia militar voltou lá, a polícia civil, perdão, voltou lá, subiu paredes, entrou na igreja e pegou no flagra os ladrões. Todo mundo foi mandado para a delegacia, 17ª, eu fui chamado novamente e fui correndo para a delegacia de São Cristóvão para prestar queixa, dar depoimento. Esse foi o meu domingo de Páscoa. Eu saí de lá às 5 horas da tarde, sendo ameaçado pelos ladrões, né? Enfim, a situação é que de lá para cá a gente conseguiu, com toda essa pressão popular, né? Isso porque até aquela data eu era apenas um conselheiro do Conselho Municipal, né? De Cultura e um conselheiro também de tombamento. Mas, enfim, isso exemplifica essa atividade e toda essa pressão. O que aconteceu? Pode passar. Fez com que a própria Irmandade se sentisse pressionada, assumindo a inoperância, a incapacidade deles fazerem a gestão desse patrimônio, e essa igreja acabou passando oficialmente para a Arquidiocese. Então, assim, foi um esforço muito demorado, né? A gente deve agradecimentos à doutora Deise, né, que participou, e toda a cúria, né, desse movimento. Mas isso eu só quero exemplificar de que o patrimônio precisa do envolvimento das pessoas. A gente não pode... Desculpa te interromper. Enfim, um pouco antes, né, assim que Dona Ani criou a comissão, foi em agosto, não é isso, Marcos? Né? Dona Ani deu uma notícia para a gente, antes de chegar a esse ponto que você falou, pedindo a nossa ajuda, logo depois que ele criou a comissão. E houve uma tentativa, né, de roubo, tentaram roubar o sino, conseguiram tirar o sino da torre, né, tiraram também, tentaram tirar a imagem do Senhor do Bonfim e a imagem de Nossa Senhora do Paraíso. E nós conseguimos resgatar essas imagens e levamos para o Museu Arquidiocesano, e lá nesse momento estão salvaguardadas. Até chegar a esse momento, nós conversamos muito, né? Inclusive com o provedor da Irmandade, inclusive aquilo que a ministra Grace hoje pela manhã falou. E, na verdade, a Arquidiocese, nós temos 272 paróquias e são muito bem cuidadas, Agora, existem também igrejas de Irmandade, que às vezes aparece no noticiário, notório, público, igreja, aí se pensa logo, é da Arquidiocese, mas tem uma autonomia, uma independência total, porque existem estatutos que regem aquela Irmandade e que, até para o cardeal entrar, ele precisa pedir licença. E nem sempre essa licença é concedida. Então é bom a gente voltar um pouquinho no tempo, né? No ano passado ainda, logo depois quando o Dona Ani criou essa comissão, nós tivemos uma luta imensa até chegar esse momento. O Pacto Temático, a Vigária Episcopal para as Irmandades, Dona Ani hoje pela manhã também mencionava, né? Teve um papel importante, junto com um grande amigo nosso também, que é o Dr. Sérgio Bermudes, para fazer essa negociação que, graças a Deus, agora está sobre a nossa responsabilidade, mas ainda temos um trabalho grande, né, a percorrer, como a Dona Ani tem mencionado, porque o patrimônio agora é nosso. Então, qual é o nosso papel? Não basta, às vezes, uma observação crítica passiva, mas atuante em relação ao patrimônio, porque, na verdade, os padres cuidam muito bem de seus patrimônios. E agora existe uma relação nova
também com os órgãos de patrimônio, para que essa comunhão e interação se faça, né? Porque o acervo que nós temos é grandioso, né? Mas, no entanto, é preciso que haja essa parceria comum. Na Arquidiocese do Rio, os imóveis, os bens tombados são bem cuidados. Temos 2 exemplos emblemáticos, esse que você citou e a igreja agora do Rosário, ali na Uruguaiana, que foi interditada. A doutora Claudine também acompanha. São 2 igrejas que não são da Arquidiocese, né? Até para contextualizar com aquilo que o Ângelo Osvaldo falava, aqui no Rio os padres dão licença, né? Dão licença para que seus patrimônios sejam acompanhados. Agora é preciso que haja sempre uma interação, né? E por isso que a gente precisa justamente de um fórum compreensivo, abrangente, para a gente conseguir pontuar esses campos de atuação, fazer pontes, integração, para que isso seja de uma forma, né, mais fácil. E aí pode passar rapidamente, que são 2 imagens só provocar uma reflexão. Essa daí, eu fecho com essa imagem, que é de prédios, né? Prédios em Frankfurt, em Chicago, São Paulo e Rio de Janeiro, todos iguais. São caixas, né? De vidro, belíssimos, né? Ar-condicionado central. Pode passar. E nós vemos monumentos nossos históricos, né? Esses monumentos nos representam, caracterizam nossa sociedade. E no dia em que tudo nesse mundo globalizado, né, tiver muito parecido, muito igual, e talvez a gente falando inglês, a gente, se tiver patrimônio preservado, a gente vai saber quem a gente é. Pode passar. Naturalmente incluindo não só o material, mas nossos saberes, nossas baianas, e a gente vai continuar sendo brasileiro, né? Enfim, eu acho que essa é a última. Eu agradeço. A Comissão de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural da Arquidiocese do Rio de Janeiro foi oficialmente criada em 17 de outubro do ano passado, e uma das missões que o cardeal deu à comissão é a gente conseguir fazer um levantamento desse patrimônio histórico católico. E a comissão até ganha uma extensão não só do patrimônio histórico-cultural da Arquidiocese, mas também que a gente fala do seu interesse. São patrimônios católicos que não são próprios da Arquidiocese, mas estão nessa herança da fé católica aqui na cidade. A equipe começou a desenvolver um estudo de levantamento desse patrimônio. Nós chegamos somente na cidade do Rio de Janeiro a 102 patrimônios tombados, bem identificados, tombados nas 3 esferas do governo. Desse número, 54 são próprios da Arquidiocese, o restante são de terceiros, religiosos, irmandades, ordens terceiras e outros organismos ligados à vida eclesiástica. Então, tendo essa ideia dessa quantidade de patrimônio, acho que não fica irreal dizer que a Igreja Católica é a maior proprietária privada de bens tombados na cidade do Rio de Janeiro. Acho que o poder público tem mais bens tombados, mas a Igreja, a Arquidiocese, eu acho que é uma grande proprietária privada. E que tem esse acervo gigantesco. Então, a gente conseguiu mapear esses 102 bens, a gente conseguiu minimamente desenvolver um levantamento histórico sobre cada igreja, cada patrimônio, e a próxima fase, agora a gente verificar todo o detalhamento de estado de conservação e também a inventariação dos bens móveis integrados de cada igreja dessa. Bom, nesse sentido, quer dizer, há um volume de necessidades que precisam ser mobilizadas. Então, como vocês acreditam que
os conselhos e os órgãos de patrimônio do Estado e do município poderiam contribuir para a viabilização dessa preservação, efetivamente, não apenas na fiscalização do bem em si, mas como poderíamos juntar e agir proativamente para a gente poder continuar conservando com qualidade todo esse patrimônio católico. Bom, o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural, ele é um órgão consultivo, né? Então ele age tanto de forma provocada como voluntariamente nas questões atinentes ao patrimônio cultural na cidade do Rio de Janeiro. Eu sempre visualizo o lado negativo da falta de educação patrimonial que existe em todos os lugares, né? As pessoas não têm essa sensação de pertencimento com os bens culturais da cidade. Você tem a vandalização, ela acontece no patrimônio particular e no patrimônio público, né? E aí você, por exemplo, precisaria ter a polícia, o efetivo da polícia tinha que ser de 50% da população, né, para você poder fiscalizar quem está fazendo uma coisa errada. O Conselho do Rio de Janeiro, do Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural no Rio de Janeiro, ele discute essas questões de como atuar, vamos dizer assim, de forma mais efetiva. Quando o seu domingo de Páscoa foi terrível, a minha segunda-feira não foi menos ruim, porque essa igreja lá do Bonfim, ela é um tombado municipal, né? E foi um alvoroço, porque assim a gente começa a ser pressionado pelo Ministério Público, pelos meios de comunicação, de ter que se manifestar. Eu não sei se todos aqui sabem que quem tomba, ele tem uma responsabilidade solidária, né, na conservação do bem. E isso é bom e é ruim, né, porque você imagina, um bem tombado, ele é para a fruição de toda a sociedade. E, no entanto, como é que uma prefeitura, não vou dizer do Rio de Janeiro, né, mas assim, uma prefeitura de interior que não tenha dinheiro, tem um bem tombado e a restauração daquele bem vai ter um valor maior do que o orçamento do município, sabe? Então, primordialmente falta a educação patrimonial para que as pessoas consigam compreender a dimensão que aquilo tem, né, de bem conservar. Eu costumo dizer o seguinte, se em um ano uma edificação, por exemplo, uma edificação grande, né, vamos dizer assim, uma edificação pública tombada, gaste R$10.000 para pequenos reparos na sua conservação, ao longo de 10 anos, não vão ser 100 mil, vão ser 15 milhões, né, porque a deterioração ela vai indo numa progressão geométrica. Então, assim, a determinação que um conselho tenha sobre a cidade e as políticas que ela venha a propor, não tem o condão de pegar a mão das pessoas e fazer, conserva isso, porque senão, né, eu, por exemplo, particularmente, acho que deveria haver desapropriação, né, dos bens tombados que não são devidamente conservados, né, respeitadas aí vamos dizer assim, as limitações financeiras que os proprietários têm, né. Eu concordo com a senhora, né, a desapropriação desses bens, e eu também vejo com até um ar de pessimismo, né, essa situação caótica que a gente vive, porque antes, quando a gente falava de conservação, a gente pensava em intempéries e de coisas naturais, só que agora com uma população que foi jogada às ruas e que está causando esses danos, né, por uma questão de vício, né, ou de sobrevivência, né, até para comer. Eu não sei, eu acho que nós vamos ter que realmente pensar na questão da patrulha, do patrulhamento da Guarda Civil, uma guarda patrimonial, porque o primeiro momento é isso, é estancar isso, e uma atuação para que não ocorra, porque, sinceramente, quem conhece minha trajetória sabe que educação patrimonial a gente faz praticamente toda semana num local diferente, né? Levar a palavra do respeito pelo patrimônio, tentar sensibilizar, a gente pode tentar, mas à noite, quando a escuridão cai na cidade, né? E as pessoas levantam, né, para consumo e tudo mais de drogas,
A situação é complicadíssima. Eu não sei como a gente pode resolver isso, né? Mas eu acho que um ponto de partida seria começar a discutir, tal como está sendo hoje, em outras várias ocasiões. Mas aí nós temos que ter justamente a participação, né, do legislativo para criar leis, para transformar leis, né, para que exista um entrosamento e que exista recursos, né? Nós, semana passada, fomos surpreendidos com uma notícia no jornal, no qual dizia, desculpa porque eu vou tocar na questão da prefeitura, né? Mas de que a atual prefeitura do Rio de Janeiro havia reduzido progressivamente as verbas da Secretaria de Conservação, da Seconserva, né? A ponto de extingui-la. Bem, se a prefeitura do Rio de Janeiro extinguiu, né, a verba para a conservação dos monumentos, eu realmente não sei o que pode ser feito, né? Porque não vai ter recursos para as atividades básicas, né? Estou dirigida ao IRPH. O IRPH tem jurisdição apenas sobre a área considerada como patrimônio da humanidade? Não, na realidade o IRPH ele cobre toda a cidade do Rio de Janeiro, né? O sítio da Unesco, ele é uma parte da cidade, aliás, muito menor do que o todo, né? E a gente a gente opina sobre o patrimônio que tem esse gramado, que pode estar preservado, pode estar tombado, conforme eu expliquei no início, né? Podem ser os imóveis anteriores a 1938 não tombados, não preservados. É uma gama enorme. Agora, o sítio, ele, além de todo esse controle, ainda tem um setor específico do IRPH, que é o Escritório Técnico da Paisagem Cultural, que analisa essas intervenções no aspecto urbano, porque o aspecto do imóvel tem setores específicos, né? A gerência de conservação e monitoramento, ela se divide em 3 escritórios técnicos, que agrupa regiões da cidade, né? Uma subgerência de projetos em bens tombados, que é onde eu trabalho, e uma subgerência de monitoramento dessas obras em bens tombados. Então, o sítio é uma parcela da cidade. Quais as medidas preventivas podem ser aplicadas frente ao furto nas igrejas? O furto de elementos das igrejas? Bem, em primeiro lugar, a gente pode pensar justamente na instalação de câmaras, né, para que se tenha, né, um determinado controle sobre isso. Claro que a câmara só filma quando alguém vai lá furtar, né? Vamos dizer, exatamente, né? A educação patrimonial é fundamental para a gente conseguir, né, educar as pessoas que não se deve fazer isso. Mas de qualquer forma, eu acho que o problema, a raiz é um problema social, né? É a população basicamente de rua que está depredando. É claro que existe as máfias, né? Eu não sei nem se eu devo, né, entrar nesse mérito. Nós sabemos quem rouba, né? Nós sabemos. Já levamos isso até a Polícia Federal, né? Então, na medida em que existe uma atuação da polícia, isso vai estancar de certa forma. Existe um grande responsável pelos furtos do patrimônio no Rio de Janeiro. A polícia já sabe, né? É uma questão de atuação. Okay. Então, qual a diferença do tomamento provisório definitivo? A Denise já havia falado que não existe diferença. A diferença de efeito é o mesmo, né? A questão do provisório é uma questão imediata até se produzir o relatório definitivo do tomamento. E como que eu estou de tempo aqui? 5 minutos. Existem incentivos à preservação de bens tombados, como isenção de IPTU, que foi citado O Estado também tem algum tipo de incentivo? Temos a lei do ICMS, que também contempla. E temos aí uma proposta toda que está sendo encaminhada agora para o secretário e para o governo, justamente de intensificar isso, nesse momento. E
E a fiscalização, como que tem funcionado hoje? Bem, no caso do Estado, o INEPAC, ele é muito atuante, né, devido ao heroísmo da equipe, mas ele não tem, por exemplo, nem sequer um veículo, né, do próprio órgão. Ele acabou se utilizando dos veículos da secretaria, né? Mas isso também vamos tentar reverter, né? O recurso é a palavra-chave, né? Mas para compensar isso, a gente tem uma equipe extremamente interessada e competente, atuante. A pessoa pergunta se a partir de tudo já pode chorar. Com relação ao patrimônio histórico-cultural da igreja, eu creio que a gente acho que tem muito mais a comemorar do que a chorar. Não só com a criação da comissão. Acontece que a igreja, no Rio de Janeiro, aí a matéria que a gente está tratando aqui no Rio de Janeiro, tem feito, acho que cada padre tem já uma sensibilidade para a questão da preservação do patrimônio, tem conseguido fazer a conservação de forma adequada, tem conseguido trazer o patrimônio de qualidade até o presente. Com a criação da comissão, o que a gente tem feito é atuar como uma instância de orientação técnica para que as paróquias consigam desenvolver o seu trabalho de conservação com maior qualidade, e também a parte nas situações que necessitam de uma mão de obra muito especializada, a gente fazer o caminho, construir um caminho de tanto viabilização de recursos quanto a viabilização técnica. Então isso, então a gente pode aplaudir muito duas iniciativas que já foram citadas pelo Cardeal. Por exemplo, uma comissão criada em outubro, agosto excepcionalmente, outubro oficialmente, em fevereiro de 2019 iniciou duas obras de restauração, uma obra do altar da igreja de Nossa Senhora do Montserrat, em Vargem Pequena, uma igreja bem isolada do Rio de Janeiro. O altar foi entregue no dia 19 de maio para a comunidade está feliz com essa entrega desse altar. E também a restauração das pinturas artísticas da Capela Nossa Senhora da Vitória, que fica na igreja de São Francisco. Vão visitar, a restauração está maravilhosa. As pinturas estavam escondidas por camadas de verniz e intervenções equivocadas, e a equipe fez um belo trabalho. Então a gente tem, nesses poucos meses de comissão, já duas ações que preservaram o patrimônio histórico. Então a gente tem muito mais a comemorar com relação ao patrimônio da fé que a gente está recebendo. E esse seminário tem essa ideia de instrumentalizar toda a igreja para que a gente consiga se preparar e caminhar com mais qualidade ainda. Então, essa iniciativa do Cardeal precisa ser louvada e ressaltada, e principalmente com a condição do Padre Silmar como curador da comissão.